Olá, seja bem-vindo. Nesse vídeo você vai descobrir todo o passo a passo para investir em criptomoedas através do mercado futuros da Binance, utilizando o seu próprio celular. Eu estou com o aplicativo da Binance aberto na tela inicial. O primeiro passo para você fazer operações no mercado futuros e lucrar em dólar é depositar BRL. Você vai depositar reais da conta do seu banco aqui para a sua conta da Binance. Então, clicando aqui em Deposite BRL, você vai fazer a transferência via Pix, por exemplo, e o dinheiro vai cair aqui na sua conta. Posteriormente, para você fazer operações no Futuros, você vai cadastrar a sua conta no Futuros e essa opção aqui embaixo vai estar habilitada. A opção aqui no menu inferior vai estar habilitada com a opção Futuros. O primeiro passo é você comprar o USDT. O USDT é o dólar, é uma moeda pareada ao dólar. Então, um USDT equivale a $1. E para você fazer operações no mercado futuros, você precisa ter o dólar para conseguir fazer as transações. Então, primeiro passo, você vem aqui em mercados, clica nessa opção mercados, no menu inferior, clica aqui no ícone de pesquisa e vai digitar USDT. Vai digitar USDT e vai procurar a opção barra BRL. Essa opção aqui, USDT barra BRL, porque você vai comprar o USDT utilizando os seus reais. Clicando nessa opção, você será direcionado para essa tela. Basta você clicar aqui embaixo em comprar. Clicando em comprar, vai abrir essa tela. Eu tenho um saldo atual aqui para fazer esse vídeo de R$50. Veja aqui embaixo que eu tenho 50 BRL. Então vou utilizar esse meu saldo de R$50 para comprar o dólar, para comprar o USDT. Você pode comprar utilizando a ordem limite, que você define um preço que você quer comprar o dólar. Clicando aqui em limite, nós temos a ordem mercado, que geralmente é a ordem que nós utilizamos para comprar o USDT a mercado, né, nesse preço aqui que ele está sendo negociado. Esse preço central é o preço que a moeda está sendo negociada naquele momento. Então, clicando aqui na opção mercado, nós vamos escolher comprar todos os R$50 em USDT. Então, nós podemos clicar aqui em 100%. Clicando aqui em 100%, veja que todos os R$50 que eu tenho vai ser utilizado para a compra do dólar. Ou você poderia colocar aqui nesse campo também a quantidade em reais que você deseja para comprar o USDT. Após isso, nós clicamos aqui em comprar o USDT. Clicando em comprar o USDT, veja sucesso, a ordem foi executada. Agora, nós clicamos aqui na opção futuros, no menu aqui inferior. O primeiro passo é você transferir o USDT que você tem na sua carteira Spot para a sua carteira de futuros. Assim que você compra o USDT, ele cai na sua carteira de Spot, aqui no menu de carteiras. E para você utilizá-lo no mercado futuros, você precisa transferir da sua carteira Spot para a sua carteira futuros. A carteira Spot é a carteira tradicional, que é onde os investidores compram as moedas mais voltadas para o longo prazo, esperando aí a valorização de mais longo prazo. Mas no mercado futuros, quando nós fazemos operações de mais curto prazo, podendo durar alguns minutos, um dia ou até mesmo alguns dias, nós temos que transferir o dólar, o saldo que a gente deseja operar aqui no mercado futuros. Então, para isso, nós clicamos aqui nessa setinha amarela, que veja que eu tenho atualmente um saldo de 0 USDTs aqui na minha carteira de futuros. Então, clicando nessa setinha amarela, você percebe que nós temos aqui a opção de transferir da carteira à vista, que é justamente a Spot, para o futuros. Ou se você quiser inverter também, você clica nessa setinha amarela e inverte. Quando você começar a lucrar no mercado futuros, você pode transferir os seus dólares do futuros para a carteira à vista, para justamente fazer o saque desse dinheiro para a sua conta bancária.
quando você começar a lucrar no mercado futuros, você vai fazer a transferência do saldo do futuros para a carteira à vista, posteriormente vai solicitar o saque. Então você seleciona aqui a opção de USDT, que é justamente a moeda que nós vamos transferir da carteira à vista para a carteira futuros. Então veja que eu consegui com R$50, eu comprei 11,16 USDTs. Então com valores menores de R$50 você consegue começar a operar no futuros. Mais adiante você vai ver um exemplo que apenas com $1, com aproximadamente R$5, você já consegue começar a operar no mercado futuros. É até ideal que você comece operando com pouco dinheiro, à medida que vai melhorando sua análise gráfica, melhorando o seu setup, as configurações de entrada, de análise, você vai aumentando a sua banca e aumentando o valor que você vai entrando no mercado. Eu posso colocar aqui nesse campo o valor que eu quiser transferir da carteira à vista para o futuros. Se eu quiser transferir o valor total, eu clico aqui em máximo. Então vamos colocar aqui que eu quero transferir um total de 10 USDT para a minha carteira de futuros. Eu clico aqui em confirmar transferência. Pronto. Você vê que automaticamente eu transferi $10 para a minha carteira de futuros. Esse é o saldo aqui da sua banca. É o valor que você tem para operar no mercado futuros. Agora vamos entender as principais ferramentas que você vai utilizar no mercado futuros. Quando você clica aqui em cima da moeda, essa parte aqui em cima, vai abrir uma série de moedas. Aqui nós utilizamos contratos futuros perpétuos. Então, clicando aqui nessa opção de perpétuo, você vai ter uma lista enorme de moedas que são negociadas no mercado futuros. Nós negociamos justamente esses contratos perpétuos, porque eles são negociados sem interrupção, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você consegue fazer operações aqui no mercado futuros e lucrar em dólar, utilizando o seu próprio celular. Clicando aqui nessa variação em 24 horas, nós podemos ordenar pela maior valorização, em termos de porcentagem, ou pela maior desvalorização. Então, atualmente, nós temos aqui a ordem da maior valorização. Então, a moeda, nesse momento, OGN, está com uma valorização de 51%. A moeda GTC está com uma valorização de 21%. A moeda Waves está com uma valorização de 17%. E assim por diante. Se nós clicarmos aqui de novo em variação em 24 horas, nós temos aqui a ordem das moedas que estão se desvalorizando mais nas últimas 24 horas. Então essa moeda TRB está com uma desvalorização de 16%, a moeda BEL está com uma desvalorização de 12% e assim por diante. O interessante no mercado futuros é justamente nós conseguirmos ganhar dinheiro tanto com a alta e também com a baixa. Então, até quando a moeda se desvaloriza, quando ela fica no prejuízo, nós conseguimos lucrar também e fazer dinheiro aqui no mercado. Quando a moeda se valoriza, quando nós acreditamos que a moeda vai se valorizar, vai subir, nós fazemos uma operação chamada long. E quando nós acreditamos que a moeda vai cair, vai se desvalorizar, nós fazemos a operação chamada short. Vamos ver esse menu aqui principal das criptomoedas. Nós temos aqui a modalidade que nós queremos operar, se é isolada ou cruzada. Clicando aqui em cima em isolada, nós podemos alterar. Temos a cruz, que é a cruzada, ou a isolada. Existem esses dois tipos de modalidade de operação. Clicando aqui em cima, onde está aqui 10x, nós temos justamente a alavancagem. A alavancagem, clicando aqui em 10x, dependendo da moeda, nós podemos alavancar até 125 vezes. No caso do Bitcoin, por exemplo, que é essa moeda, BTC, USDT, nós podemos alavancar até 125 vezes. Veja aqui, você pode digitar aqui a alavancagem que você quer utilizar na operação, ou você desloca essa linha reta aqui para a direita e seleciona a alavancagem que você deseja. E tem outras criptomoedas que você consegue alavancar menos. Então vamos procurar outras criptomoedas aqui, por exemplo. Clicando aqui, vamos pegar essa, por exemplo, OGN aqui. Clicando em cima da OGN, clicando aqui em cima em 25x, perceba que essa criptomoeda só consegue alavancar até 25 vezes. Então varia. Cada criptomoeda tem um nível máximo de alavancagem.
Então vamos ver uma outra moeda aqui, ADA, por exemplo. Clicando aqui na parte de alavancagem, você vê que a ADA você já consegue alavancar até 75 vezes. Isso quer dizer que se você entrar com $1 e alavancar 75 vezes, você vai estar, é como se você estivesse entrando com $75 na operação. Então a alavancagem que você escolhe, você está multiplicando o valor inicial que você está investindo. Se você investiu $1 e alavancou 50 vezes, por exemplo, você entrou com $50. Então, se a moeda subir 1%, você vai ganhar 1% vezes os 50 vezes de alavancagem. Então, você vai ganhar 50% em cima do valor inicial que você investiu. Essa é uma das grandes vantagens aqui no mercado futuros, onde você consegue alavancar o seu capital. Então, você consegue, mesmo que você tenha pouco dinheiro para começar a operar, você consegue alavancar o seu capital e o seu lucro vai ser proporcional à sua alavancagem. Utilizando a ADA aqui como exemplo, nós temos a opção de comprar ou a opção de vender. A opção de comprar é justamente quando você faz um long. É quando você acredita que a criptomoeda vai subir de preço, que ela vai valorizar. Aí você faz uma operação de long. Já clicando aqui em vender, nós temos a operação de short, que é quando você acredita que a criptomoeda vai cair, que ela vai se desvalorizar. Então, voltando aqui em comprar, nós temos aqui que a nossa banca disponível para operar é $10, que eu fiz a transferência da carteira à vista para essa carteira de mercado futuros. E aqui nós temos as ordens que nós podemos operar aqui no mercado. Geralmente são utilizadas as ordens de limite ou, clicando aqui, nós utilizamos também com bastante frequência a ordem mercado, ou a ordem limite ou a ordem mercado. A ordem limite é quando você justamente define o preço que você quer entrar. Então aqui nós temos o preço que nós podemos colocar a partir do momento que a gente quer entrar na operação. Então, nesse momento, a criptomoeda ADA está custando $0,6031. Se você quiser entrar em long nela ou em short a partir de determinado preço, você coloca aqui o preço que você quer entrar na operação nessa caixinha aqui abaixo de limite, e quando esse preço for atingido, você vai entrar na operação e a ordem vai ser executada. E nós também temos a ordem mercado. Clicando aqui em limite, eu selecionando a opção mercado. Se nós fizermos a operação com esse tipo de ordem selecionado, nós vamos comprar a criptomoeda no preço que ela estará sendo negociada naquele momento. Aqui embaixo nós deixamos marcado a opção de USDT, porque nós vamos utilizar nossos dólares para comprar a moeda. Nós podemos arrastar essa setinha aqui para o lado direito e selecionarmos a quantidade de dólares que nós queremos. Eu vou arrastar para a direita, você vai perceber que aqui embaixo, quantos dólares que eu entraria na operação. Então vejo, por exemplo, com 10% da minha banca, eu ia entrar com $0,99. À medida eu posso ir simplesmente selecionando a porcentagem da minha banca que eu quero utilizar nessa operação. 30%, 40%, 50%. Se selecionar 50%, eu ia entrar com $4,93. Nesse momento, $4,97, que seria suficientes para eu comprar um total de 163 ADAs aqui no mercado futuros. Eu vou fazer um exemplo aqui com apenas $1, para você ver que com um valor extremamente baixo, você consegue começar aqui no mercado futuros e já começar a lucrar. Eu vou selecionar $1,28. Veja que eu deixei selecionado $1,28 para eu entrar na operação. Eu vou fazer uma operação aqui de teste, apenas para você entender como funciona. Vou fazer uma operação de long e você pode já definir o seu stop loss e o seu alvo de lucro antes de entrar na operação. Então você já entraria na operação definindo o seu alvo de lucro e o seu alvo de perda caso a operação vá contra a sua posição. Você pode clicar aqui no TP/SL. O TP é a abreviatura de Take Profit, que é justamente realização de lucro. E o SL é a abreviação de Stop Loss, que é a perda do prejuízo. Clicando nessa opção, TP/SL, nós temos aqui que você já pode colocar a realização de lucro, que é quando você sairia na operação com lucro, e o Stop Perda, que é quando você sairia na operação com prejuízo. A realização de lucro, como você está apostando na alta da moeda, você teria que colocar um valor acima.
Então aqui, se a moeda atualmente ela está em 0,6026, você pode colocar, por exemplo, eu quero sair da operação quando a moeda atingir 0,7. E eu quero sair da operação no prejuízo quando a moeda cair para 0,5. Só a título de exemplo. Caso você não queira definir no momento da entrada o seu stop loss e o seu alvo de lucro, você pode simplesmente clicar em comprar barra longa, você vai entrar na operação e posteriormente você também já consegue definir o seu stop loss e o seu alvo de lucro. Então eu vou fazer essa outra modalidade também para você aprender. Clicando agora em comprar longa, eu vou utilizar 1,28 dólares para entrar na operação e comprar a moeda ADA, fazendo um long, esperando que ela vá subir. Então eu vou clicar em comprar barra longa, vem aqui as informações de confirmação, o símbolo é a ADA USDT perpétuo, no preço de mercado, no preço que está sendo negociado naquele momento. O valor de 25,32 USDTs significa 1,28 dólares, que eu estou colocando na operação, multiplicado por uma alavancagem de 20x. Perceba que aqui em cima está selecionada a alavancagem de 20 vezes. Então eu vou entrar na operação com 1,28 dólares, alavancado 20 vezes, apenas como exemplificação aqui para esse vídeo. Clicando aqui em confirmar compra, pronto, a ordem é executada automaticamente. Assim que a ordem é executada, ela vai cair aqui nessa aba de posições. Posições, entre parênteses 1, quer dizer que eu tenho uma posição aqui em aberto. Clicando aqui, rolando a tela aqui para cima, aqui nós temos C em verde, que significa que eu entrei numa operação em long, apostando na alta. Aqui o nome do ativo, ADA. A modalidade isolada, com uma alavancagem de 20x. Caso você queira compartilhar esse resultado que você está tendo no momento, você pode clicar aqui nesse ícone, à direita. Aqui nessa parte de ganhos e perdas não realizados, é justamente o seu lucro ou prejuízo que você está tendo nesse exato momento. Então você consegue acompanhar o seu resultado em tempo real. Aqui à direita nós temos o ROI. O ROI é a porcentagem que nós temos nesse exato momento, seja de lucro, seja de prejuízo. Como está em verde, nós temos o lucro. Então veja como esse é um mercado extremamente interessante e que pode te gerar possibilidades enormes de lucro. Em poucos segundos que eu abri a operação, e olha que eu nem fiz uma análise detalhada do ativo, né? Eu não utilizei as estratégias que você vai aprender aqui comigo. Em poucos segundos, em menos de um minuto, eu já estou com um lucro aí de 15%. Então imagine você tendo em mãos todas as estratégias de análises que eu vou passar aqui nesse curso, o enorme potencial que você teria. Agora vamos entender o que significa essas outras partes aqui embaixo. Entendido que são ganhos e perdas não realizados, que é justamente o seu lucro, e o seu ROI, que é o seu resultado naquele momento. Nós temos aqui a margem, justamente o valor que você entrou na operação. Eu entrei na operação com 1,27 dólares, essa é a minha margem. O preço de entrada foi o preço que eu entrei na operação. Eu comprei a ADA ao preço de 0,60120. O preço de referência é justamente o preço que ela está sendo negociada nesse exato momento. Ela está sendo negociada nesse momento a 0,60463. Como eu comprei ela a 0,60120 e ela está subindo para 0,60550, eu estou tendo lucro, porque eu apostei na alta dela. Eu fiz um long apostando na alta. E como ela está subindo, eu estou tendo um lucro. Se eu quiser fechar a posição nesse exato momento e sair com esse lucro de 11,9%, basta eu clicar em fechar a posição, que automaticamente vai ser executada uma ordem de venda e eu vou reembolsar esse lucro, automaticamente cairia na minha conta. E outra parte muito interessante é essa parte de stop de ganhos e perdas, que é semelhante a essa parte aqui de cima, de TP/SL. Conforme eu falei, você pode definir o seu stop de lucro e o seu stop com perda antes de entrar na operação, ou você pode definir depois que você entra na operação, justamente clicando nessa opção de stop de ganhos e perdas. Então, clicando aqui, vai aparecer essa caixinha, que é justamente o valor que você vai definir de alvo ou de perda. Você clica aqui nessa opção, posição TP/SL, e é justamente aqui que você vai definir a sua realização de lucro ou o seu stop de perda. Então aqui nós temos um resumo
nós temos aqui a opção da criptomoeda que nós entramos na ADA, numa operação de long, apostando na alta, alavancado 20 vezes. Nosso preço de entrada foi 0,60120. O preço de referência, que é o preço atual da criptomoeda, que ele sempre vai variar, né, porque é o preço que ela vai estar sendo negociada. O preço de referência é 0,60506. Aí aqui na parte de baixo de realização de lucro é onde você define o preço que você quer sair da operação com lucro. Você pode colocar o valor aqui que você quiser, claro, com base na análise que você fizer, com base no alvo que está sendo projetado, ou com as outras estratégias também que nós podemos utilizar no mercado. Então, só a título de exemplo, eu vou colocar aqui nessa caixinha de preço de ativação a minha realização de lucro no valor de 0,7. Ou seja, se essa criptomoeda saísse de 0,60300 para 0,7, se ela subisse de 0,6 a 0,7, a ordem seria executada com lucro. Então aqui nós temos aqui, inclusive, a descrição do que significa isso. Quando o preço de referência chegar a 0,7, acionará uma ordem de mercado de realização de lucro para fechar essa posição. Os ganhos e perdas estimados serão de 4,14 USDTs. Ou seja, se eu vender a moeda ao preço de 0,7, eu vou ter um lucro de 4,14 dólares. O interessante disso daqui é que você já consegue ver quanto você vai lucrar caso você encerre a posição no lucro. Então aqui na parte de stop perda, nós também definimos o nosso stop loss, que é o valor que nós aceitamos sair da operação com prejuízo. Então clicando aqui em preço de ativação, na parte do stop perda, eu vou definir, por exemplo, que vou sair da operação quando a criptomoeda chegasse em 0,55 USDTs. Ou seja, isso significa que caso a criptomoeda saia desse preço de referência, saia desse valor atual de 0,60 e 500 e caia até 0,55, vai ser acionada uma ordem automática para vender essa criptomoeda que eu tenho e eu ia sair no prejuízo de 2,15 dólares. Então o interessante disso é que você já consegue definir a sua realização de lucro, a sua saída com lucro da operação e o seu stop loss, a sua saída de perda da operação. É claro que existem inúmeras estratégias de como definir esse alvo de lucro ou esse stop loss. Existem várias e várias técnicas e estratégias que você vai se utilizar principalmente de análise gráfica, né? Utilizar do preço, utilizar de informações de volume, utilizar de vários indicadores para que, tendo de posse todas essas informações em mãos, para que você possa fazer aí um trade, né? Uma operação de curto prazo com a maior assertividade possível e consegue lucrar aqui no mercado todos os dias. Né? Como eu disse, esse é um mercado que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, sábado, domingos e feriados. Você sempre consegue estar fazendo as suas operações, as suas análises e consegue lucrar aqui no mercado utilizando aqui simplesmente o seu celular ou o seu computador. Né? Todas essas operações que eu estou te mostrando aqui no aplicativo, eu acho mais simples de fazer pelo aplicativo, é mais fácil, né, de mexer porque está no nosso celular, na palma da nossa mão, mas você também consegue fazer tudo isso aqui no computador, né, entrando no site da Binance, no seu computador ou no seu notebook. Agora eu vou clicar aqui em confirmar para essa ordem de realização de lucro e stop loss e a mercado, né? E quando ela atingir o preço do meu stop loss ou do meu lucro, ela seria ativada automaticamente. Clicando aqui em confirmar, essas duas ordens que nós colocamos, vem aqui para esse campo, em ordens em aberto. Clicando aqui em ordens em aberto, nós temos justamente as duas ordens que nós definimos, tanto do lucro quanto do prejuízo. Como eu entrei com uma alavancagem de 20 vezes, a cada 1% que a moeda subir, eu ganho 20%. Então vejo que nesse momento eu tenho aqui praticamente 16% de lucro. Então isso significa que a moeda já subiu quase 1% desde o momento que eu entrei. Nesses poucos minutos que eu estou na operação, a moeda já subiu quase 1%. Perceba que aqui embaixo aparece o seu lucro e o seu prejuízo. Você tem que o seu lucro é se o preço atingir 0,7 ou seu prejuízo seria se o preço caísse até 0,55. Caso você queira alterar esse lucro ou prejuízo que você definiu, basta você clicar aqui nessa setinha, clicando nela,
você consegue alterar. Você vê que eu defini um preço de lucro em 0,7 e um preço de prejuízo em 0,55. Eu posso clicar aqui em cancelar e aqui embaixo também em cancelar, se eu quiser definir outros valores, tanto para lucro quanto para prejuízo. Fazendo isso, vai aparecer aqui embaixo o quanto eu sairia na operação com lucro, o quanto sairia na operação com prejuízo. Clicaria em confirmar e a ordem seria aí enviada para a Binance para ser executada posteriormente. Então eu vou clicar em fechar a posição. Nesse momento eu estou com lucro de 15,18%. Eu vou clicar em fechar a posição para você ver que a posição será fechada automaticamente e o meu lucro vai ser embolsado automaticamente. Então veja que eu estou com lucro de 20 centavos de dólar. Eu vou clicar em fechar a posição, vai aparecer aqui a confirmação. Eu clico aqui nesse botão amarelo em confirmar venda. A operação foi efetivada. Então veja que a minha banca inicial era de 10 dólares, que eu tinha transferido aqui para minha carteira de futuros, e agora eu tenho 10 dólares e 20 centavos. Automaticamente o meu lucro foi incorporado aqui no meu saldo do mercado futuros. Então caso eu queira pegar esse dinheiro e passar para minha carteira spot para poder fazer o saque desse valor, bastaria clicar nessa setinha amarela aqui. Posso clicar aqui nessa setinha amarela novamente aqui à direita, onde eu conseguiria fazer a transferência da minha carteira do futuros para a minha carteira à vista. A moeda USDT já está marcada. Eu posso colocar aqui o valor que eu quiser. Se eu quiser resgatar os 10,20 dólares que eu tenho no momento, eu resgato e esse valor vai para a minha carteira spot para eu posteriormente fazer o saque desse valor. Exatamente assim que funciona a parte de long, caso você queira apostar na alta. É exatamente bastante semelhante à logística, caso você queira apostar na baixa, fazendo um short. Você clica aqui em vender, seleciona a modalidade isolada ou cruzada, seleciona a alavancagem da mesma forma. Coloca o preço que você quer entrar na moeda. Nesse caso seria, caso a sua análise apontasse para uma queda da moeda, você faria exatamente da mesma forma. Entraria aqui apostando na baixa dela. Sempre nessa parte aqui de custo, onde tem, por exemplo, 5,10 dólares, seria o valor que eu entrar na operação. Então, ao selecionar o valor que eu quero entrar na operação, bastaria eu clicar aqui em vender barra curta, que eu ia entrar na operação vendido, né, fazendo um short, apostando na baixa da moeda. Só que nesse caso eu ia entrar, a minha realização de lucro seria um valor abaixo do valor atual. Não é? Você concorda que se eu estou apostando na baixa da moeda, eu vou ganhar dinheiro se ela cair. Então, quando você for definir a realização de lucro, o seu lucro vai ser um valor menor do que o atual. E o seu prejuízo seria um valor acima, caso ela subisse. Porque você está apostando na baixa. Então você lucra se ela cair e você perde se ela subir. Então o seu stop loss seria um valor acima do valor atual. E existem inúmeras estratégias para você operar aqui no mercado futuros da Binance. Esse é um mercado que dá dinheiro para milhares e milhares de pessoas todos os dias, 7 dias por semana, 24 horas por dia. E para você conseguir lucrar, você precisa ter em mãos todas as estratégias vencedoras, todas as técnicas de análise gráfica, de como utilizar os gráficos e indicadores a seu favor para que você consiga lucrar aqui em dólar todos os dias no mercado futuros da Binance.